Fala aí, galera do YouTube. É o seguinte, nós estamos começando aqui mais um Global Podcast, Globalcast aqui na plataforma Global, no Hub Global Business. Eu tô aqui com o Gabriel, consultor de investimentos. O cara entrou aqui, ele tá aqui, ele é um dos associados aqui dentro do Hub Global Business, faz parte desse ecossistema, desse network forte aqui em Brasília, um dos maiores, o ecossistema mais forte e maior de Brasília. Para quem quer seguir aí já o Gabriel, é só colocar aqui, ó, é Gabi ou Consultor. Gabi ou Consultor é o Instagram dele. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. É muito bom ter você aqui como parceiro, como amigo, como associado aqui também do Hub Global Business. Me conta um pouquinho sobre sua história. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui contigo também, dividindo esse podcast contigo. Cara, minha história, sou de Brasília, comecei aqui, eh, sou de uma família, admito que tive grandes oportunidades, nada muito rico, mas uma classe média. Então, estudei numa escola boa, pude viajar bastante, mas teve uma época da faculdade que basicamente todo mundo de Brasília geralmente faz direito, né? Meus pais são funcionários públicos e acabei fazendo direito também. Fiz 2 anos de direito e vi que aquilo não era para mim. Não era para mim, eu ia ser um advogado meia boca e eu não queria ser nada meia boca na minha vida. E aí eu tive a mudança de chave para fazer administração, gostava de empresas, queria empreender e fiz essa mudança de chave. E não só saí de curso do direito, como também saí de Brasília. E fui morar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cultura totalmente diferente de Brasília. A gente tem. Brasília é diferente do Brasil inteiro. E no Rio Grande do Sul é um povo muito diferente do que eu estou acostumado aqui. É bem europeu, né? Bem cultura completamente diferente. É, italiano, alemão, então eles têm uma raiz muito forte trabalhadora mesmo, sabe? Não que a gente não seja aqui, mas é uma cultura aqui mais de servidor público, tem grandes empresários aqui, a gente aqui, isso daqui, acho que fomenta esse empresariado aqui em Brasília, que estava faltando isso daqui, mas lá não, todo mundo, assim, muito mais humilde também, e eu tive uma mudança de chave na minha vida. E na faculdade que eu estava também, ela era uma faculdade gerida por grandes empresários. O dono da Beira-Rio, que uma das maiores calçadistas do Brasil inteiro é a Beira-Rio, enfim, outros grandes empresários que fomentavam aquela faculdade. Então eu vivi isso na pele ali. E eu comecei a pegar um gosto muito grande por negócios. E lá eu consegui passar por diversas áreas da minha vida que talvez eu nunca passaria. Trabalhei em um hotel de eventos, trabalhei em uma editora de vídeos, fiz uma produção com uma turnê Camerata, eu era o produtor executivo, que eu passei por 5 cidades, que era lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, a gente foi para Curitiba, a gente foi lá na cidade onde eu morava também, e tá me faltando uma cidade aqui. E eu pude viver essa experiência em diversas áreas. Só que não era aquilo para mim, assim, foi um momento de faculdade, foi um momento de grande aprendizado, um momento de Uhum. virada de chave também, mas eu queria voltar aqui para Brasília e montar um negócio meu e começar alguma coisa minha aqui. Porque eu via que aqui eu tinha mais contatos, enfim, tinha as minhas raízes aqui Sim. e voltei para Brasília depois que eu me formei em administração. Quando eu cheguei aqui, comecei, não conseguia ficar parado, fui trabalhar numa imobiliária de um amigo meu. Comecei a época era 2016, crise imobiliária naquele momento. Então, não peguei uma coisa fácil, peguei uma coisa mais difícil mesmo, para não ficar parado, porque eu não gostava de ficar parado. E ao mesmo tempo estava mandando vários currículos de trainee para tudo. Queria trabalhar, queria mexer e trabalhar. Nesse meio tempo eu acabei passando numa uma corretora de planos de saúde, aprendi ali bastante coisa e eu vi que eu queria abrir o meu negócio. E aí foi quando eu abri meu primeiro negócio, que foi minha própria corretora. Aí nesse meio tempo eu fui construindo uma carteira de clientes, já tinha uma clientela, fui construindo, construindo, passei pela Prudential num Uhum. num período ali em 2018, porque eu via a Prudential como é uma grande seguradora, todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo É a maior do país, né? é uma das maiores do mundo, tá, Uhum. acho que está em segundo ou terceiro do mundo ali, mas do Brasil é uma das maiores sim também, tá. Mas eles têm uma como é que eu digo? Uma escola de vendas, que era muito forte. Eu vinha da área de seguros e eu via isso e eu falava: "Cara, eu quero aprender com esse pessoal. Quero estar ali, mas eu quero por um tempo, porque eu não quero ficar ali na função deles, quero passar e aprender bastante". Fiz essa passagem, consegui, Uhum. e nesse meio tempo eu comecei a pegar gosto por investimento.
porque na minha corretora eu, enfim, trabalhava muito e ganhei muito dinheiro também ali, ganhava e ganho ainda, mas eu sabia que só aquilo não bastava. Eu precisava reinvestir aquele capital, precisava multiplicar aquele capital, e foi aí que eu comecei a pegar muito gosto pela área de investimento. E nesse meio tempo, entre a Prudential, ali no finalzinho ali da Prudential, eu abri a consultoria de investimento, que foi quando eu mudei mesmo de basicamente de setor e comecei a focar 100% na consultoria, porque eu vi como fez a diferença na minha vida. E hoje eu sou 100%. Eu ainda tenho a minha corretora como empresa, né, ela já roda sozinho, mas hoje eu sou 100% focado na consultoria de investimento, porque eu vejo a diferença que faz na vida dos outros. Hoje a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, mas quantos golpes que a gente vê, né, na questão financeira, as pessoas são muito ludibriadas nisso. Você que tá em casa aí, só pra você saber se não foi o único na vida que tomou golpe financeiro de empresas que por acaso não pareciam, mas eram umas pirâmides, né? Mas eu tava falando com ele aqui agora, muito legal falar sobre isso, porque todos nós temos algum momento na vida que a gente é suscetível à empolgação, né? Como eu falo, nem sempre tive a inteligência emocional que eu tenho hoje, né? Obviamente, né? Eu já fui mais jovem, mais aqueles cara eufórico, quero fazer dinheiro rápido, que a gente sabe que não existe esse negócio de dinheiro rápido. E beleza, tem dinheiro que é mais rápido, mas também com mais risco, né? Quanto maior o risco, maior a velocidade, maior o faturamento também, e quanto mais sólido, menos, né, menos Risco e risco, retorno, né? risco e retorno, é uma questão de risco e retorno. Eu tava até contando aqui e é muito interessante que na época eu entrei não lembro do nome, cara, agora, desse na verdade eu tomei, basicamente foi quase 2 golpes seguidos, né? Um foi do pessoal que deu o golpe, e o outro foi o pessoal que entrou com um processo pra desfazer o golpe dos caras, entendeu? Que também era um golpe, porque os caras não fizeram nada. Não fizeram nada. E aí todo mundo pagou, e pior que muita gente levou esse golpe. E o mais doido desses caras de pirâmide financeira, e era engraçado porque o dashboard deles lá era muito bonito, sabe? E você investia em Apple, em SpaceX, Uhum. né? Nesse tipo, eu falei, cara, isso aqui são empresas sólidas, né? Fui Sim. lá, pesquisamos, CRM, na CVM, né? Uhum. Tudo e tudo que batia. Todos os códigos dos caras batiam certinho com aquilo que existia. Provavelmente eles copiaram até códigos de outros locais que tinham nomes semelhantes. Eu não sei o que esses caras fizeram de verdade, porque depois eu tenho esse negócio de ressignificar. Depois que eu vi que já não tinha chance mesmo, paraíso fiscal Uhum. e tudo, eu falei, cara, sabe uma coisa? O tempo que eu vou gastar indo atrás desses caras, eu faço 20 vezes mais dinheiro fazendo e produzindo. Né, que é uma das coisas que eu carrego muito. Tipo, Sim. eu não ligo muito pra essas coisas, eu prefiro produzir. Né, e assumir o risco. Falar, cara, eu meti o louco aqui. Eles tinham um programa de muito alavancado, então você botava pouco dinheiro, alavancava muito, como se fosse um mini índice, mini dólar. Entendeu? Uhum. Só que o mini índice, mini dólar é real, você vai lá e você Sim. opera e você produz, né? Eu já mexi com esse trem também, tá? Com day trade. Não tive prejuízo, por incrível que pareça, não tive prejuízo com esse negócio, soube operar legal, Os só que pra poucos. mim, não, naquela época, naquela fase que eu tinha, foi completamente. Me fazia mal Uhum. emocionalmente. E aí fazia mal pra minha família, emocionalmente também. Então eu parei com esse negócio, não porque deu prejuízo, e sim pelo nervosismo, você ficar tremendo o negócio lá, até a hora que você clicava no negócio, meu Deus, tal. Adrenalina, Enfim, né? uma adrenalina louca mexer com esse tal de day trade. E aí eu parei com isso, mas esse outro não, eu tomei um golpe mesmo. E se você fosse falar pro pessoal que tá em casa ali agora, escutando, o que você vê, como você enxerga os investimentos e como a pessoa faz para nunca levar um golpe desse que, igual eu e milhares de brasileiros já tomaram em questões de investimentos, entendeu? Para não cair em pirâmides financeiras, como analisar o que é uma pirâmide financeira, o que não é uma pirâmide financeira, né? E aonde ele colocaria o dinheiro para render mais. Boas perguntas. Vamos falar das pirâmides financeiras. Isso, acho que 95%, não tenho esse dado, tá? Mas eu falaria diante das pessoas que estão em volta de mim, que eu converso, muita gente cai em golpe. Como é que dicas para não cair nesse tipo de golpe? Basicamente, todo investimento que as pessoas dão e te dão um retorno garantido, principalmente ali, mais do que uma Selic, tá? Então, hoje a Selic a gente está falando de 14,25 na data de hoje. Então, essa pirâmide, esse investimento está dando 3% ao mês garantido, é o momento de você ter atenção.
É difícil falar que é golpe, certeza, porque a gente nunca sabe, mas eu falaria 99% de chance que é um golpe ali, retornos garantidos de 3% ao mês. Isso nem o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, conseguiu na carreira de 60 anos dele. Então, cara, não é o cara que descobriu ah, tudo e vai saber disso aqui, que tem 30, 40, 50 anos que seja, quer barrar o que o maior investidor do mundo fez. Então, investimentos que eles garantem rentabilidade superior à taxa Selic, tome cuidado. Isso pode ser um golpe mesmo. Outro ponto, quando você vai investir, geralmente você sempre deposita esse seu dinheiro na conta do outro. Nunca é uma conta sua. Eles até fazem, né? Fazem uma plataforma que você faz o cadastro, os caras são Abrir uma profissionais. conta, entre aspas, sua, Abre uma dentro de conta. outra plataforma que não é um banco. Exatamente. Aí você vê que não é um banco, sabe? Você pode pesquisar isso, não é um banco ali, é uma plataforma meio que daquela empresa. Uhum. Então você pode ficar ligado nisso, que geralmente é um golpe. Para você não cair nisso, o dinheiro tem que estar no seu CPF num banco registrado pelo Banco Central, pela CVM ali, uma instituição financeira de fato. Então você vai abrir no seu CPF, você nunca vai depositar para aquela outra empresa. Você tem que fazer isso, você perde o controle do seu dinheiro. E aí é nesse momento que tudo pode desandar. Mas sabe uma Então, coisa que eu vi? Teve um cara ontem, tava conversando comigo, né? O Paulo Machado, lá de Alphaville, já deve ter ouvido falar dele, que mexe com leilões e tal. uhum. E aí, ele e o pessoal da equipe dele falaram assim: Pedro, me fala se esse site aqui é seguro. Aí me mandaram lá, itaú.com.br. Aí eu falei: ué, lógico que é, do Itaú. Aí ele falou: então, não é Itaú, é L minúsculo. É L Itaú. E Olha aí só. eles falaram que a maioria das pessoas fazem golpe utilizando só de troco, jogo de palavras ali, Uhum. que às vezes usa um L minúsculo, usa uma outro caractere que parece ser aquele caractere, e quando você entra no site, é o mesmo site, é o Banco do Itaú. Tô dando um exemplo só, Sim, sabe? sim, sim. Tipo, eu nem abri pra ver, mas eles copiam o site, copiam tudo, só que numa plataforma deles, com outro nome. Então, quando eles te mandam um link, você olha o link e você fala, esse é o site Legal. oficial. E o site não é o oficial, só que quando você clica, é tudo oficial, porque eles copiam e replicam tudo. E aí, quando você bota o dinheiro lá, você ainda toma um golpe lá dentro. Isso é muito usado em leilões, por exemplo, também. Hum, Leilões de imobiliário, né? sim. Imóveis e tal. O cara copia o leiloeiro, o imóvel, o anúncio, copia tudo, 100% igual. Aí, se ele mandar um print e ainda falar esse site, o cara ainda vai falar, é esse mesmo, pode comprar. E aí o cara diz que só recebe o boleto, porque o imóvel mesmo não Não recebe. recebe. Então, eu já vi golpes desse acontecendo com amigos e já caí também em golpes Uhum. desse aí também, né? E aí, beleza, você me falou um pouquinho sobre evitar esse tipo. Agora, a rentabilidade hoje, se fosse o seu dinheiro, as pessoas que você ajuda ali, né? Que você faz toda Uhum. essa gestão financeira das pessoas. O que você indica para as pessoas? Você falou muito de longo prazo antes da gente começar isso aqui, né? Isso. A pessoa, quando ela quer curto prazo, você já falou, enfia lá no CDB mesmo, que não faz sentido fazer essa gestão. Mas se for a longo prazo, faz. O que que você enxerga para as pessoas a longo prazo? Perfeito. Vai sempre de acordo com o perfil do cliente, tá? Hoje eu divido o cliente basicamente em 2 perfis, que é o construção de patrimônio, aquela pessoa que quer aumentar, multiplicar o patrimônio, e aquela pessoa que quer preservar e gerar renda, tá? Então são 2 perfis bem diferentes. Quando a gente está falando de uma geração de renda, uma preservação de capital, eu gosto de falar de forma. Investir é simples, tá, Pedro? Então não tem fundo mirabolante, não tem nada disso. Eu faço o quê? O que que os ricos fazem? O rico tem o quê? Terra, né, fazenda, terra, Patrimônio imobilizado. imobilizado, tem imóveis, perfeito, que entra aqui também um pouco, fazendas, imóveis, empresas, basicamente isso. Então o que que eu faço? É pegar o mercado financeiro e investir nessas coisas. Então eu não Hum. fujo do beabá, dos livros, não fujo disso, do que a vida real traz. Então quando a pessoa quer preservar capital e gerar renda, qual que é o melhor ativo? Imóveis, concorda? Concordo. Então você vai ter um patrimônio de imóveis e vai te gerar um aluguel mensalmente. Ao longo de um longo período, 10, 20, 30 anos, o imóvel, a maioria dos imóveis, eles tendem a corrigir pela inflação. Então você sabe que você não vai perder dinheiro ali naquele imóvel, Perfeito. tá? Ah, Gabriel, sempre chega um cliente para mim, não, Gabriel, eu tenho um aqui que eu comprei por galinha morta. Acontece, mas não é o padrão, tá? Uhum. Padrão, o geral do mundo. Então, eu não faço diferente. Preservar capital e
e geração de renda é concentrar um pouco mais em fundos imobiliários, que você vai ter uma rentabilidade ali, uma rentabilidade de aluguéis garantidas mensalmente, e você vai ter uma rentabilidade que você sabe que vai, pelo menos, acompanhar a inflação. Então, você está preservando seu patrimônio ali. Quem quer construir patrimônio? Empresas. Empresas. É diferente, um imóvel, você dá um tapa nele ali, ele pode valorizar 20, 30% e olhe lá. Só se tiver uma mega estrutura ao redor que vai dar uma Sim, mega valorização. Mas se não, você não consegue hipervalorizar ele, que nem uma empresa. Uma empresa pode botar uma inteligência artificial, triplicar o faturamento dela. Pode, nem com a inteligência artificial, vai triplicar o. multiplicar vezes 50 o equity dela, dependendo da tecnologia. Exatamente, só que você precisa de tempo. E as pessoas ainda elas não têm essa mentalidade. Você falou, as pessoas querem ficar rica do nada, Do nada. rápida. Quer botar, por isso que caem em golpes. Porque elas querem botar o dinheiro, R$ 10.000, e querem ficar milionárias. Não, não fecha essa conta, sabe? Não é assim, em um mês você vai fazer isso. Você constrói uma É, empresa, você que tem várias empresas, você sabe, você não compra uma empresa para vender no dia seguinte. não. Você compra para ela crescer. Trabalhar ela ter mais valor, ter mais equity, daí sim você pegar e vender ela, falou de mercado ali, melhorada, né? De aumentar o equity. É exatamente isso. É você comprar grandes empresas, a única diferença é que elas estão na bolsa. E geralmente Você já fez tráfego pago? nunca. Não? Não, não Cara, fiz. é isso aí que você tá falando, ele é muito parecido, porque as pessoas quando elas querem enriquecer rápido, é igual você falou ali, o cara compra a empresa e já quer vender no dia seguinte e se tornar um milionário. Isso não existe, né? Enriquecer rápido. Você tem uma programação, você vai investir em imóveis, eu até falo, tem 3 tempos, né? Você tem que ter empresas que te geram dinheiro no curto prazo, médio prazo e longo prazo. E o Uhum, longo prazo é imobiliário, uhum, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, que eu sempre pego, você tem que fazer aqui no curto para poder criar empresas no médio e também a lucratividade delas você colocar no longo, que é o patrimônio, né? Patrimônio imobilizado, se tiver terras, etc. uhum. A galera no tráfego pago faz a mesma coisa. O que que eles pegam e fazem? Eles pegam o tráfego pago, coloca R$ 100 de tráfego pago e quer que volte 1 milhão. É uma loucura que eu já vi, mas é uma realidade. Eu falo assim, os caras, cara, Pedro, eu não tô conseguindo, eu tô fazendo tráfego pago, mas daquele jeito que você falou, não tá me dando retorno. Eu falei, quanto você tá colocando tráfego pago? Não, botei R$ 300 por mês. Eu falei, para, né, cara? Você quer ter um retorno de 15 mil, 20 mil reais, botando R$ 300 por mês? Me fala a lógica disso. Eu também Sim, quero. Se você conseguir, me avisa, que me sim. ensina aqui. Entendeu? Porque é conta. Que assim nem você falou, não tem nada que dê mais de 3% ali, né, ao mês, né? Mas tráfego pago, vamos falar assim, de retorno de liquidez mensal, vamos falar de meu custo-retorno, eu tenho, às vezes, 30% de retorno sobre o que eu tenho de custo mensal, né? Eu boto 100 e sobra 30 no mês. Cada mês eu tenho 100, a cada 100 mil de faturamento, 70 é custo, 30 é líquido que vai pro meu bolso. Isso se a empresa for maravilhosa, porque a gente sabe que não é a realidade. Sim. A maioria das empresas que fatura 100, no máximo que sobra ali, às vezes é 7 mil, 6 mil reais pro Uma empreendedor. É uma realidade, entendeu? Então, as pessoas quererem colocar pouco e querer que retorne muito é uma loucura, porque você tem custo você tem colaborador, o gestor de tráfego pago, tem o tráfego pago, você vai ter o vendedor, o time comercial, você vai ter o financeiro, o contábil, você tem um grupo de coisas ali por trás. E aonde gera retorno é no investimento que você tem ali, por exemplo, de time comercial, né? Eu Uhum. tô dando um exemplo. E a pessoa, ela economiza no time comercial, ela paga R$ 2.000 para um gestor de tráfego pago fazer um anúncio e bota R$ 200 no anúncio. Para mim, cara, se você tá gastando R$ 3.000 com gestor de tráfego pago, você tem que colocar pelo menos 10 vezes esse valor de anúncio, Uhum. para compensar a conta. Entendeu? Você vai gastar 30 mil de tráfego pago e 3 mil você é o gestor. Você tem que ter muito mais dinheiro trazendo cliente Uhum. do que o que você paga pro colaborador para poder compensar. E aí sim, você botou 30, gastou 3 e retorna 100. Beleza, aí eu Faz concordo. sentido, né? Faz sentido, a conta começa a bater, tipo, Sim. beleza, faz sentido. É igual as exceções. Aí, numa vez, ele viu uma pessoa que colocou 1.000 e voltou 1 milhão, e aí ele acha que é a base do mercado. É igual falar assim, o Elon Musk pegou, vendeu tudo e botou numa empresa só e essa empresa por acaso explodiu. Beleza, você tá falando de um. Uhum. Exatamente. E a galera pega sempre a exceção e coloca como se fosse, tipo, O normal. o normal. É, E o normal não é isso, o né? normal não é isso. E o que você falaria disso aí, o Elon Musk, por exemplo, essas trem doido aí que acontece, as pessoas levam em consideração?
O Elon Musk, assim, não dá para negar que é um grande empresário. Ele vendeu o PayPal ali, né? Acho que foi 165 milhões de dólares, alguma coisa nesse sentido, e investiu tudo na Tesla e no SpaceX. Ele estava quebrando no último lançamento do foguete que deu certo. Então é o cara que apostou tudo da vida dele. All-in. All-in Foi o primeiro total trilionário, né, do do mundo. mundo, primeiro trilionário. E tá aí o retorno dele. Ele sabe fazer as coisas bem, cresceu bastante a empresa dele e vendeu no momento certo. Abriu capital agora no momento exato, porque os Estados Unidos hoje ele está assim, como nunca visto antes, né? As margens, as empresas estão super valorizadas. Essa questão de inteligência artificial, todas as empresas estão bombando também. Então é o momento. É o momento certo de abrir capital numa bolsa, é nesses momentos de festa. E os momentos de baixa, que é o que a gente está vivendo hoje na Bolsa Brasil, que está no mar das almas, vamos falar assim, que é quando as empresas começam a fechar capital. Tanto é que já tivemos aí umas 3, 4 empresas já fechando capital aqui dentro, porque está tudo muito barato. Então, o Elon Musk, ele sabe jogar o jogo, sabe assim, ele sabe também empreender muito bem, ele vive o negócio dele. As pessoas também às vezes querem ganhar rios de dinheiro não botando a vida delas ali, né? Uhum. Elas não botam toda a energia que elas têm ali naquele negócio. Você deve ver isso muito mais ali, ainda mais se dá mentoria, tudo isso. Então você vê isso na prática. Então as pessoas às vezes querem doar 30% e ganhar 1000%, que é É isso. exatamente o que você falou, Inclusive de energia. inclusive de energia. E o cara doou 3000% dele. Ele vivia ali, né? Eu via até esses dias que ele morava numa casinha pré-moldada do lado da empresa dele. O cara trilionário. E às vezes a gente olha e fala assim, cara, é o primeiro trilionário do mundo. Mas o dinheiro dele não tá em dinheiro, Não tá em equity. tá em equity. 70%, 75% é na SpaceX. Acho que 70, 25, não sei agora o exato, mas é SpaceX, Tesla e assim, 5% que é dinheiro de fato, entende? Uhum. Então, assim, às vezes a gente acha, o cara é trilionário, tem todo o dinheiro do mundo, vai acabar com a fome, né? Todo mundo É. fala isso. Tá tudo no valor daquela empresa. Que é isso que a gente está falando, de empresas, né? Sim. Então, é um cara que é fora do Mas comum. é a exceção. Exceção. É um cara que deu certo, mas ele fez uma loucura que a maioria das pessoas, inclusive, não tem coragem de fazer. Não. Que é botar não só o seu dinheiro no negócio, mas todo 100% da sua energia, das suas conexões. É uma pessoa que tudo que foi aprendendo, foi fazendo. O cara é mestre de network, é absurdo. Ele consegue fazer com que todos os bilionários do mundo invistam naquilo que ele tá direcionando. Sim. Então o cara não é bom só em negócio. O cara é bom em network. Sim. Ele faz movimento e os movimentos dele é muito forte. A palavra dele, o nome dele é muito forte. E ele aprendeu a construir uma imagem sobre isso, inclusive sendo polêmico. Eu acho que a polêmica que ele girou em torno foi para ser conhecido e depois ele pegou e construiu um nome através desse Sim. conhecimento, né? Você pode ver, o Pablo Marçal é polêmico pra caramba, né? Só que aí ele é polêmico, depois converte essa energia e constrói mais patrimônio, mais Sim. riqueza, mais empresas. E eu acredito muito nisso, sabe? Só que as pessoas, elas olham muito pra exceção e acreditam que você tem que construir igual a exceção. E eu falo, não, cara, é igual um amigo meu, Daniel, ele chegou pra mim e falou bem assim, porque ele faz a dieta carnívora, né? Aí ele falou, cara, teve um cara que completou o Ironman em jejum e fazendo a dieta carnívora. Ele faz a dieta carnívora e foi o único cara a concluir um Ironman em jejum. Aí eu falei, beleza, você tá falando de um. Quantos caras já finalizaram o Ironman? Que ganharam, né? Que na verdade ganhou. Fala assim, quantos caras ganharam? Não, ganharam o Ironman. Todos. Ah, foram um monte, sei lá, vamos falar que já teve tanto Iron Man aí, vamos falar que teve já 10 mil campeões de Iron Man. Tô chutando aqui agora, tá? Tem 10 mil campeões de Iron Man. Um fez desse jeito. Eu vou seguir um. Então, quando você for defender algo, eu falei isso pra ele, quando você for defender algo, defende algo que as pessoas conseguem fazer. E não que as exceções conseguem fazer. Eu sou uma das pessoas que luta muito por isso. Eu olho o padrão de como funciona o tráfico pago, como funciona o investimento, como os grandes bilionários construíram patrimônio, o tempo que eles construíram, porque 95% dos bilionários ficaram bilionários depois dos 50. E a maioria acha que vai ficar com 20 porque um cara conseguiu fazer isso com 20. Não funciona assim. Eu prefiro olhar a matemática por si só. Eu sou muito de matemática. Se a matemática fala que a maioria dos bilionários ficaram bilionários acima dos 50, eu tenho 32. Eu ainda tenho 18 anos para poder chegar e apesar que eu tenho equity, mas assim, não é
esquece isso aí, eu tô falando de eu, Sim, sim, pessoa, sim. eu construir próprio, né? Uhum. Sem considerar vindo de família, essa construção de pai e mãe, Uhum. etc. Eu falando, meu, eu já olho e falo assim, eu vou construir patrimônio próprio meu, com tudo com toda a minha energia de bi, mas eu sei que até os 50 eu tenho essa data para poder fazer. Eu não quero isso. Para mim, até daqui 7 anos no máximo, eu já quero estar com empresas absurdas aí, e a gente tá construindo Uhum. esse nível de negócio para acelerar o resultado. Mas dentro de uma janela real, você tem até os 50 Sim. para fazer. Entendeu? Sim. Dentro de uma janela real, para eu terminar um Ironman, eu preciso sei lá, 20 gel de carboidrato durante todo o Ironman. Então, se você começar a olhar o padrão que as pessoas fazem para chegar no resultado, existe um padrão. Sempre existe. Só que você precisa pegar esse padrão e falar, eu vou fazer assim, porque dos que terminam, 95% tem uma metodologia. Uhum. 95% dos caras que ficaram super ricos têm uma metodologia que seguiram. 95% das pessoas que investiram em algo têm uma metodologia que seguiram. 95% dos campeões mundiais em qualquer esporte usam um tipo de metodologia para se tornarem campeão. Então, cara, olha para os 95 e copia os 95, porque a chance de você chegar lá é muito maior do que você ficar olhando as exceções, Exatamente. né? E é isso é uma loucura. E eu trago esse gancho até para questão dos investimentos. Porque hoje as pessoas, a maioria, a grande realidade, até grandes profissionais e empresários, às vezes têm aportes grandes de 50, 100, 200 mil, médicos, empresários que ganham bem, têm aportes maiores. Mas a grande maioria são aportes menores. E eu digo que é trabalho de formiguinha investir e construir patrimônio. É a disciplina de aportar todo mês. É a disciplina de quando vier uma volatilidade para baixo, você não resgatar tudo. É a disciplina de você não crescer o olho. Imagina, a pessoa que ganha 10 mil, 15 mil reais e agora está com 500 mil reais de patrimônio ali na conta. Ela não falar assim, cara, vou gastar tudo, porque você zera o game. E os grandes que ganharam dinheiro investindo em bolsa e empresa, é isso, não tiraram dinheiro daquilo, continuaram investindo, continuaram acreditando, para aí de fato lá na frente o jogo virar grande, porque é a oitava maravilha do mundo, que nem Einstein diz. São juros compostos. Juros compostos, o maior amigo dos juros compostos é o tempo. É isso. É o tempo. É uma realidade. Então você precisa de tempo. As pessoas têm pressa nas coisas. Acha que vai ficar rico rápido. A grande maioria não fica rico da noite pro dia. Mas isso é um padrão que veio aumentando com a internet, né? Dopamina barata, ansiedade, tela rápida, você passa de um feed pro outro o tempo inteiro, assim, vai passando, gera dopamina barata. E as pessoas veem muito o Instagram, é igual casamento, é a mesma coisa. Às vezes a esposa ou o marido olha muito o relacionamento perfeito e fictício dos outros, olha muito o sucesso rápido, entre aspas, porque não viu as pancadas que o cara tomou pra trás, porque isso não tá no Instagram, entendeu? E aí ele olha pra uma exceção, que é a exceção. Ele olha pra algumas coisas ali que não existe às vezes, nem existe, que às vezes é irreal, e fica ansioso pensando, meu Deus, minha vida é uma merda. Desculpa falar isso aqui no YouTube, mas minha vida é horrível, Sim. minha vida é uma... E ele olha que aí ele começa a entrar em depressão, ansiedade, começa a ficar nervoso, aí ele quer fazer mais rápido, e quanto mais rápido que ele mais acredita nas pessoas que vão trazer uma solução. Eu falo isso muito nas nossas mentorias aqui no Método IP. Eu falo, cara, se vocês estão achando que entrar no digital é fácil, escuta uma coisa. E aí eu falo para todo mundo que tá na internet também. Se você acha que você tá entrando no digital e é fácil, é mais difícil do que qualquer negócio que eu já tive na minha vida. Só que é o que você também faz mais rápido. É aquele negócio. Exponencialmente. Né? Exponencialmente é muito mais rápido. Sim. Só que em questão de níveis de dificuldade é muito maior. Quando você fala assim, Pedro, eu quero evoluir 10 anos em 1 ano. É possível? Eu acredito. Eu acho que eu evolui muito mais do que 10 anos em 1 ano. Em 2 anos, então, eu acho que eu vivi a minha vida inteira em 2 anos que eu tô com o Massal, com o ecossistema. Uhum. Só que é o seguinte, eu paguei o preço das dores de 20 anos em 1 ano também. Sim. Entendeu? Porque é igual você ir pra academia, fazer 10 academias num dia só e achar que você não vai colher no final do dia as dores dos 10 treinos. Entendeu? Beleza. Tem como acelerar? Tem como ser rápido pra caramba? Tem. Mas você vai colher as dores do tempo inteiro que você também tá acelerando. Sim. Então, eu acredito no digital. Eu acho que é o mercado do futuro, igual foi o agro há 40 anos atrás. Eu acredito muito nisso. Sim. Quando os gaúchos, meu pai é gaúcho, ele veio do Rio Grande do Sul também comprando terra, igual veio o movimento inteiro dos gaúchos pra cá, né? E meu pai foi um deles. Então, ele comprou terra e tal. Naquela época a terra, inclusive, era muito barata. Você chegava, era quase dada as terras, só pra produzir, porque era tudo cerrado. Produzia, criava patrimônio,
comprava a próxima fazenda, a próxima fazenda, a próxima fazenda. Se você olhar hoje, cara, comprar fazenda não vale a pena. Não vale, eu fiz as contas. Se você plantar soja, o payback da fazenda da terra é 23 anos. Imagina. Bota no CDB que você ganha um dinheiro muito mais rápido Se e com muito mais duplica, segurança sem fazer nada, 7 entendeu? vezes. O payback da terra, Uhum. entendeu? Então quem já tem terra, negoção. Sim. Quem não tem terra, não tem mais como comprar terra e achar que vai ter retorno. Você vai ter retorno talvez pros seus netos. Uhum. Entendeu? Essa é uma visão minha. Ou você vai plantar outra coisa, vai plantar batata, cebola, alho, que é uma das coisas que a gente tá plantando também, que aí é outro nível de retorno, Uhum. né? Tem mais risco, obviamente, risco e retorno. Sim. Mas tem outro nível de retorno. Mas hoje o digital é a nova agricultura de 40 anos atrás. É onde é um mar que, se você descobrir os caminhos e fizer acontecer, a rentabilidade sua vai ser uma monstruosidade. Sim. Só que é igual lá. É igual meu pai, lá naquela época. Veio do Rio Grande do Sul, caminhando terra por terra, dormindo em carro, dormindo em posto de gasolina, montando barraquinha de lona na beirada de corguinho, pegando trator 3 horas da manhã até 11 horas da noite, abrindo terra, abrindo cerrado. Então, o cara do digital é a mesma coisa. Você vai ter que ficar 4 horas de noite de sono por dia, aprende, executa, testa, muda, pá, contrata, demite, treina, e quase não vai dormir. E aí vai ter o retorno que tem o agronegócio no passado, que é o novo agronegócio do futuro, que é o digital. É uma visão minha que eu acredito muito. E só que a maioria não quer pagar o preço. Não quer fazer as coisas, não quer, né, gravar, se expor, porque tem que se expor também ali no Muito, digital. muito, muito. O cara também se expôs aos riscos, aos bichos, às cobras no meio da. Pra mim é a mesma coisa, só que mudou só o tipo de exposição. Um tinha um tipo de exposição ao risco. Sim. Pô, imagina, meu pai e minha mãe era apresentadora de TV aqui em Brasília. Meu pai se conheceram aqui em Brasília. Uhum. E ela largou a televisão pra calçar botina e ficar num barraquinho de lona na beirada de um corguinho abrindo terra com meu pai. Entendeu? Isso tem riscos. Fazer isso naquela época, então, cheio de bicho, né? Agora, o risco que o cara corre hoje no digital, gravar igual nós estamos gravando aqui, fazer um podcast, pegar o podcast aqui, gerar cortes, postar, você vai ser julgado por algumas coisas talvez que você fala, tem gente que não vai concordar, e pra mim eu não tô nem aí, porque como eu tenho identidade ativada, se Deus mandou fazer o que eu faço hoje, porque eu tenho isso, eu tenho muita conexão espiritual. Então, eu acredito muito que Deus falou, cara, cumpre um propósito de transbordar na vida das pessoas, e eu que tô te dando esse propósito, então se os outros te julgar e eu comprar o julgamento das pessoas, eu tô mais dando ouvido pra um ser humano do que pra Deus. Sim. Entendeu? Então eu tenho essa identidade. Então você vai ter que aprender a entender quem você é, fazer o que tem que ser feito, não importar com o julgamento das outras pessoas e apenas seguir e fazer, e não tem como não fazer, e ter constância. Igual o mercado financeiro, você fala, cara, o cara tem que colocar, ele tem que ir depositando ele mês a mês, o tempo, os juros compostos, o digital paga juros compostos também. Sim. Se você faz todo dia, grava todo dia, executa todo dia, cara, os juros compostos daqui a um tempo, igual nós, nossa mentoria hoje, à vista é 120 mil, 146 mil parcelada a mentoria nossa aqui. Foi assim no dia que eu abri a mentoria? Não foi, eu já vendi mentoria de 8 mil quando eu comecei. Entendeu? Hoje é 146 mil. Sim. Só que o Pedro de 8 mil não é o Pedro de hoje, só que é juros compostos. Sim. Então, e o digital é rápido nisso, então eu acredito muito nisso também que você falou. A gente vai comprar a gente vai receber os juros compostos daquilo que a gente tá depositando todos os dias. Sim, sim, faz todo sentido. É isso aí. Dá uma palavra final pro pessoal ali naquela câmera lá. Pessoal, obrigado por estar aqui, obrigado Pedro, obrigado aqui o Global Cash. Identifiquem onde vocês estão investindo, comecem a investir, porque não dependam do governo, não dependam de ninguém para fazer o futuro de vocês, tá? Façam por vocês mesmos, agarrem na própria mão, invistam em vocês. Esse eu acredito que é o maior investimento da vida de vocês, vai ser investir em conhecimento, porque isso ninguém nunca vai te tirar, tá? E o segundo melhor é investir também, ter capital, investir em empresas, investir em negócios, da melhor forma que você achar e se sentir mais confortável, mas invistam e guardem dinheiro, porque isso vai ser bom. O dinheiro gera tranquilidade, quer queira ou quer não, ele vai te dar uma tranquilidade para você dar passos cada vez maiores. É isso aí. Então, nós estamos encerrando aqui mais um Globalcast e tamo junto até depois do fim. Para quem quiser aí, ó, investir com esse cara brabo, Gabi ou Consultor, correto? Isso. Gabi, né? Gabi ou Consultor. Gabi ou Consultor. Então, é esse carinha aqui, não sei se vai dar para ver, mas esse carinha aqui, você já pega lá, segue ele, segue aqui, se inscreve no canal, compartilha isso aqui para outras pessoas que precisam escutar também. E me segue lá no meu Instagram também, @PedroRen88. Tamo junto, até depois do fim. Um abraço para vocês.